Olá, cremosas! Meu nome é Gabi, eu sou da página Creme e Castigo e aqui no canal eu faço indicações de livros e resenhas do que eu tenho lido ultimamente. Hoje a gente tem um livro especial, um livro de uma autora nacional, romance contemporâneo, muito bonitinho, que me deixou obcecada por uma semana e eu acho que eu contei essa história para umas 5 pessoas diferentes, de núcleos diferentes, porque eu precisava conversar com alguém sobre ele e eu ainda não superei totalmente. Então, hoje eu vim aqui trazer a resenha de O Segredo que Nos Separou, da Cris Juliana. Vamos lá! Antes de falar a sinopse, quero deixar indicada a lista de gatilhos e agradecer muito a autora por ter colocado esta lista logo no começo para você já ir preparado. Então, se você tem problemas com cenas de sexo, menção a abuso sexual e luto, talvez o livro seja uma leitura um pouco mais complicada para você. Vamos lá, uma breve sinopse. O livro vai ser dividido em 2 partes. Tem o passado, quando o casal protagonista, a Isis e o Rafael, têm 17 anos, se conhecem e se apaixonam. E o futuro barra presente, em que eles têm 27 anos e eles não se suportam, não se falam. Aconteceu algo no passado, um segredo que os separou, e eles não se viam há muitos anos e se detestam, se odeiam, não querem nem se ver pintados de ouro. O livro não vai intercalar capítulos no passado e no futuro. Ele começa no passado, vai para o futuro para mostrar que aconteceu algo que não deu certo, aí ele volta para o passado e aí ele vai desenvolver todo o passado, depois ele volta para o futuro. O que eu achei bem inteligente da autora, aqui já trazendo uma consideração, porque às vezes o passado e o futuro eles vão entregando conteúdo um do outro que eles não acrescentam para sua ansiedade. Você se perde um pouco, é um pouco difícil também trabalhar a expectativa no futuro sem entregar as coisas do passado. Então, como você lê o futuro sem entender o passado, fica um tempo complexo, fica um tempo vazio, vago, que fica difícil entender. Então, achei inteligente ela só dar essa deixa do futuro e depois ficar todo no passado, explicar tudo e aí volta pro momento que eles estão grandes, porque isso criou a expectativa do o que aconteceu, mas também não ficou aquela enrolação de, meu Deus, quando vai contar. Então, foi um jeito bem mais inteligente de trabalhar. Além disso, quando ela vai pro futuro, outra coisa assim, ó, que eu achei excelente no livro, ela não enrola para resolver as coisas. Porque tem muitas questões a serem resolvidas. O mal entendido não vai ser uma delas. Tipo, ele ficou um tempo lá assim, mas quando você vai acompanhando o plot, o leitor não vai ter que lidar com esse mal entendido. Os personagens lidaram no tempo deles. Mas o leitor, ele já resolve. É uma história que resolveu logo o que aconteceu. Então, achei ótimo esse jeito de trabalhar. Não enrolou. Mas enfim, voltando. Sinopse. A Isis, ela é uma menina de 17 anos de pais divorciados. Ela morava com a mãe em São Paulo e passava os verões com o pai, numa cidade no interior do sul. Ai, caramba, era Paraná? Rio? Ai, caramba, esqueci. Enfim, ela passava os verões com o pai no sul. Só que a história começa quando ela chega uma semana antes do previsto. Ninguém sabe porquê. Claramente aconteceu alguma coisa na casa dela que fez ela voltar mais cedo. E quando ela chega, já tentando assim, ó, pensar como eu vou explicar pro meu pai, quem abre a porta pra ela é um garoto bonitinho, que já chega assim, encostando no batente, dando sorrisinhos de lado. E aí a Isis descobre que o pai se casou novamente com uma mulher que tinha um filho da idade dela. Eles estavam morando lá na casa dele e ele queria contar pessoalmente. Eu vou fazer um adendo. Eu achei meio paia que o pai não contou pra filha que ele tava casando de novo. Ela, sabe, é da família dele, né? Será que ela não queria participar da festa, do envolvimento? Saber como ela se sentia, já que ela passava verões na casa dele? Afinal, ela teria que dividir a casa agora com outras 2 pessoas. Sim, é uma adolescente, ele não poderia parar a vida dele por ela, mas ainda assim achei meio zoado ele não envolvê-la nessa fase super importante da vida dele. Principalmente porque depois ele se mostra um pai super preocupado, super presente, ainda que eles moram em estados diferentes. Então, achei que faltou uma comunicação muito importante ali. E achei que ela foi muito de boa com o fato de que ela tinha uma madrasta. Eu senti uma falta de ela, tipo, ficar irritada com o pai dela que não contou uma coisa importante. Não sei também se eu tô ali
trazendo, sei lá, um ciúmes que não caberia para a idade dela, talvez. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Enfim, Isis chega lá e agora ela tem um meio-irmão chamado Rafael. Esse vai ser o grande plot do livro. Sim, o Rafael vai ser o interesse amoroso e eles não são irmãos, mas eles são irmãos. Então, para o resto do mundo, eles agora são uma família, mas eles já são mais velhos, eles têm 17 anos, eles já têm lá uma certa maturidade para começar a fazer escolhas para a vida. Eles não foram criados, eles não tiveram esse vínculo, essa mentalidade entre eles de que eles são parentes. Eles não cresceram, eles não se educaram com essa mentalidade que eles tinham uma relação, que eles eram parentes. Então, para eles aquilo não faz sentido. Entretanto, quero deixar aqui um ponto. Eu tinha uma ideia muito clara, quando eu comecei a ler o livro, do que aconteceu que iria separá-los. Entretanto, aquilo foi para um outro nível que me pegou muito de surpresa e eu acho que foi ali que eu fiquei tão obcecada por ele. Porque não foi o que eu imaginei e foi muito pior. Muito pior. Aquilo ali me deixou angustiadíssima. Eu fiquei assim, nervosa. E eu entendi por que a família se separou. Afinal, quando você... No capítulo 2, quando os dois são separados, os pais deles se separaram também. Então, você entende como aquilo desandou de um jeito irremediável. Irremediável não, né? Porque eles vão ficar juntos. Se você estava esperando outro final, eu sinto te dizer. Aqui a gente não aceita livros em que a lição de moral é ai, porque a vida também é deixar ir. Não. Aqui a gente lê livros que os dois ficaram juntos no final. É isso. Nunca vou recomendar. Nunca também não, né? Nunca, não vou dizer desta água não beberei. Mas 99,999% dos livros que eu indicar aqui, os dois ficam juntos. Então não é um mistério. Eles vão ficar juntos. Vai ficar tudo bem. Enfim, o segredo que separou eles vem disso tudo, de todas as problemáticas, elas se juntam, viram uma grande bola de neve, e não foi o que eu estava esperando, e aquilo me pegou muito surpresa. Eu tô enfiando as minhas considerações na sinopse. Foco. Sinopse. Isis vai morar com o pai, com a madrasta e o novo meio-irmão. E aí ela tá nesse período de vestibular, ela tá muito focada em passar em uma boa universidade, seguir a vida dela, ganhar independência. A mãe dela tá ali, ó, como um espírito obsessor nela. O Rafael, ele é um garoto que chegou recentemente na cidade, mas ele já tinha um grupinho de amigos. Ele tem um envolvimento com uma das meninas péssima, pick me girl total, assim, ó, irritante, mulher horrorosa, que a sua feminista interior fica olhando e fala, não dá pra te defender, garota. A gente tenta, mas a sororidade não é gostar de toda mulher. Porque olha, a bicha é ruim. Enfim, tem lá aquele envolvimento que vai também dar um peso maior pra grande catástrofe. Os dois dividem um melhor amigo, o Felipe, que é um fofo. Ele é aquele arquétipo de melhor amigo que, nossa, dá calorzinho no coração, ele tem os melhores conselhos, o melhor apoio, ele tem as melhores tiradas, é o que guia os dois para a luz. Deus abençoe o Felipe. Inclusive, autora, quero um spin-off dele, eu quero saber o que aconteceu com o coitado, qual é a história do Vitor, por favor, resolva essa situação. Enfim, ele gosta muito de basquete, ele foge do arquétipo do menino brasileiro que gosta do futebol. Então ele tá sempre com uma bola de basquete do lado. Isso vem do background dele, do passado, que ele também teve uma história triste envolvendo o pai e o irmão. Então ele também tem os próprios traumas, o próprio luto para enfrentar, que tornam ele um personagem um pouco mais aprofundado. E arrisco a dizer que ele é um dos personagens, não vou dizer marido que o menino tem 17 anos, mas um dos namorados, um dos crushes mais fofos que eu li este ano. Porque, gente, ele deu as melhores respostas possíveis. Ele tinha os melhores atos românticos, as melhores ações. Ele era um gentleman. E o menino tinha 17. Ai, eu fiquei me sentindo mal. Eu fiquei me sentindo muito mal. Porque ele mandava umas tiradinhas, uns sorrisinhos de lado, que eu ficava... Aí eu segurava a minha mão. Eu, não, para. O menino é menor de idade. Pare com isso. Não. Foi péssimo, foi péssimo. Ele cresceu, teve 27 anos e continuou entregando muito conteúdo. Sim. Mas, pô, amigo, viu o menino crescer? Aí me complicou, Se eu for presa, a autora vai me tirar da cadeia. Estou dizendo isso.
Enfim, Rafael entregou muito conteúdo. Eu tô de novo enchendo as considerações, é porque eu não consigo não exaltar este livro. Mas da sinopse. Os dois estão lá na escola e pá. E aí eles vão se aproximando, vão se provocando. Tem uma coisa muito de romance adolescente, das provocações, das tiradinhas, das piadinhas. Uma coisa mais ingênua, mais inocente, muito fofo. Tava precisando deste romance mais light. Não tem aquela coisa super sexual, tensão, faca na garganta, ameaças de morte. Não, eram os dois sendo bonitinhos na vidinha idílica e bucólica deles. Então foi muito gostosinho ler esse romance jovem. Foi um ar fresco depois de tantas adagas na orelha. Vão começar ali a se envolver, ainda tem aquele romance proibido, ainda assim muito exploratório, até tudo culminar no segredo que enfim os separa e eles chegam no futuro extremamente rancorosos, amargurados e solitários. É isso, fim da sinopse e parcialmente das minhas considerações. Na verdade, eu trouxe um monte de coisa, né? Mas vamos resumir tudo. Rafael foi incrível. Nossa, entregou muito conteúdo. Eu me apaixonei muito por ele. Ele acertou todos os momentos. Não teve nenhum momento que eu fiquei assim, puta cara, mas você também não tá me ajudando. Não, ele sabia o que falar, ele sabia o que fazer. Teve lá um momento que, spoiler, a Isis, depois que ela foi embora da cidade, ela foi pra capital, Florianópolis. Eles são de Santa Catarina. Ela foi pra Florianópolis e começou a trabalhar numa livraria. Ela ficou muito próxima da senhora da livraria, que já era, sabe, lá nos seus 80 anos. E a senhora morre lá pro final do livro. E o Rafael, eles ainda estavam brigados. Só que o Rafael vai com ela até o hospital e fica com ela lá. E ela, tipo, tem que esperar, não tem mais o que fazer. A senhora já tá nos cuidados paliativos. E aí, quando a senhora morre, ela fica muito arrasada, chorando, uma depressão triste, luto profundo. E ele resolve toda a questão do velório, pra ela descansar, pra ela comer, pra ela sofrer ali. Tudo. E aí eu queria dizer, eu não sei se você, ouvinte, já perdeu alguém e teve que passar pelo processo burocrático da morte de uma pessoa. E é muito desumano. É muito horroroso. Você enterrar alguém enquanto você está ali podre de dor, é terrível, porque é caro, é complicado, é longo, é cheio de papéis, burocracia e chato. Então, alguém resolver o velório pra você é uma prova de amor assim surreal. Porque você não tá com cabeça para aquilo, mas você precisa passar por aquilo. Então, ele estar ali, ainda bravo com o que aconteceu, ele ainda não ter perdoado e não ter entendido totalmente o que tinha acontecido. Ele ter resolvido o velório mostra o nível de comprometimento, sentimentos que ele tinha por ela. E pra mim ali foi o auge que eu falei, puta, esse cara é muito bom. Esse é um puta de um marido. Então, ó, 10 de 10. Inclusive, sobre o velório, eu destacar aqui uma coisa que eu li lá, que me fez escorrer lagriminhas. E se você me conhece, sabe que eu não choro facilmente em livros. Chorei em 2 até hoje. Agora 3 com esse. Eu chorei em A Última Carta e eu chorei em Goldfinch. E aí agora... Não foi meu choro, vai, tá. Foram aquelas lágrimas que acumulam e escorrem. É isso. Mas chorei. E é como a literatura consegue se conectar com a gente nos lugares mais inesperados. Poderia ter uma descrição super poética da morte dessa senhora. Mas o que realmente me fez juntar lagriminhas foi quando a Isis chegou no hospital. E aí ela viu como a senhora estava debilitada e ela falou sobre o cabelo dela, como pareciam teiazinhas de aranha. E aí, eu e as minhas irmãs, a gente descrevia exatamente assim o cabelo da minha avó. A gente falava que os cabelos dela pareciam teias de aranha. E aquilo me lembrou muito quando a minha avó ficou doente e ficou muito tempo no hospital. E a gente ficava ali esperando ela falecer. Aquilo foi um puta de um gatilho que eu não consegui parar de chorar até o final do enterro. Mas foi apenas nisso. No momento que ela disse, pareciam teiazinhas de aranha. E aí eu me conectei muito com a história. E aquilo me emocionou muito. Então entende? É como a gente se conecta com um livro. É só uma coisinha. É só um detalhezinho. E aí você se transforma ali. Achei lindo. Era sobre isso. Isso foi um dos motivos que eu gostei muito. É sobre ter essa conexão com uma história.
Enfim, fim do spoiler. Continuando. Então, Rafael foi um personagem muito incrível, que em vários momentos eu pensei, puta, por que você é fictício? Então, ele foi ótimo. Isis. Gostei muito da Isis. Eu acho que ela ser uma personagem focada foi uma coisa muito, muito legal de ver. Tipo, ela tinha um sonho, ela tinha um objetivo e ela se manteve firme nele, ainda que no futuro você saiba que isso vai dar errado. E isso é sobre a vida, tipo, tem coisas que você se dedica, você tá certo que é aquilo ali que vai ser o caminho que você vai escolher, e aí chega lá na frente, não era aquilo. Não foi. E ela odiou o que ela tava fazendo, e ela seguiu outros caminhos. Então eu achei ela com uma personagem com uma trajetória muito legal. Teve um momento, eu vou tentar não dar o spoiler do que realmente aconteceu, mas quando acontece toda a merda e ela culpa o Rafael, no começo eu tava um pouco indignada com ela de tipo, pô, mas você não conhece? Mas aí ela dá uma frase que me esclareceu muito o quanto eu tava culpando ela por uma coisa que ela era a vítima. Em que ela disse, eu achei que você era um deles. E ali eu vi que tem razão. Ela tinha razão em culpá-lo ali. Porque ele teve uma certa culpa ali. E aí você entende o porquê ela estava agindo daquele jeito. Então eu achei ela uma personagem muito clara no que estava nos traumas dela e muito forte no que aconteceu. Então gostei muito da Isis. Achei ela uma personagem muito legal. Gostei muito do romance deles. Eu achei muito bonitinho. Muito tranquilo, muito gostosinho de ler. Gostei de como deu o plot twist, que foi muito acima do que eu estava esperando. Gostei que no futuro resolveu logo, não ficou aquela coisa de ai, não vamos conversar. Ai. Não, esclareceu, cada um falou sua parte e a partir dali eles vão trabalhar para tentar lidar com aquilo. Então, achei ótimo. Gostei como a autora, de novo, trabalhou os traumas que tem ali. Eu achei que não foi superficial, também achei que não foi uma grande dramatização ou uma grande romantização, acho que foi na medida certa. Gostei muito como no final, deixa eu ver de um jeito que não dê spoiler, a autora mostra que por mais que a gente busque justiça, nem sempre ela parece justa. Não vou me estender nisso porque vocês precisam ler para entender o que é o ponto, mas é aquilo de às vezes a vida não é justa. Às vezes você tem que se conformar de que isso é o que o mundo tem a oferecer e é uma bosta. Mas é o que tem. E ainda assim, eles seguem em frente. Eu gostei também que não existiam, assim, grandes demonstrações de amor, assim, ó, hollywoodianas. Não, às vezes era tudo muito íntimo, tudo muito entre os dois, que eu achei muito bonitinho. Não era aquela coisa super dramática. Era no ponto certo e combinava muito com a personalidade e com o relacionamento da Isis e do Rafa. Então, gostei muito dessa parte. Resumo de tudo. Um romance muito bom, que aborda muito bem todos os temas que ele se propôs. Uma ótima estrutura narrativa de passado e presente, mas sabendo quando colocar os dois. Com personagens muito cativantes. O par romântico, para mim, foi um dos pontos altos, porque ele foi muito bom. Muito apaixonante, ótimo personagem de apoio. Uma ótima protagonista, muito inteligente, muito machucada, mas que ainda assim lida muito bem com isso depois. Ela enfrenta bem, ela cresce bastante. Uma ótima ambientação, você se engaja muito, se envolve muito com a história. E eu recomendo muito O Segredo que Nos Separou. Achei uma história excelente. E romance nacional, gente. Perfeito. Essa autora está assim, ó, de parabéns, que foi perfeito e eu quero muito que você se vicie nessa história como eu fiquei viciada falando durante uma semana sem parar. É isso, cremosas. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Não esquece de seguir e ativar o sininho para receberem atualizações. E dizer o que vocês acharam do livro depois que vocês leram. Um beijo.